Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 1. A parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa daquele dia, estava sentado junto ao mar, e se ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando em um barco se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E a outra parte caiu, era em pedregais, aonde estava ali, que não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raízes. E outra caiu entre os espinhos cresceram e o sufocaram, né? E a outra caiu em uma terra boa, e a terra deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Santíssimo Deus, amado e poderoso Pai Celestial, Pai, entoamos louvores, ó Pai, o Teu nome, Senhor, testemunho, ó Pai, foram cantados aqui, ó Pai, nessa manhã. Senhor, agora, Senhor, vem fazer menção, ó Pai, da Tua palavra, da Tua santa Escritura, Senhor. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós vem estar preparado para ouvir o que o Senhor há de falar. Que nós vem estar com nossos ouvidos abertos, nossos corações atentos, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra essa, Senhor, que quando essa semente é lançada, é germinada, ela cresce e dá bons frutos, ó Pai. Então a Tua palavra é semente para os nossos corações. A Tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é a salvação, ó Pai, para nossas vidas dos dias de hoje. Então nessa manhã, ó Pai, eu te peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha conduzir, ó Pai, as palavras, que não venha ser eu, mas que venha ser Teu Espírito Santo, falando, ó Pai, sobre os meus lábios. Senhor, que todavia eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que todavia eu desapareça e somente o Senhor apareça, Senhor, através dessa mensagem. Que não venha ser eu falando, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, conduzindo as palavras a esses corações, essas vidas que está aqui, ó Pai. E que todavia, Senhor, toda vez, ó Pai, que estiver ministrando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo vai de encontro com cada coração, com cada vida. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem um trabalho, ó Pai, de penetrar, de entrar, ó Pai, e de fazer a diferença sobre nós, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça aquilo que te apraz e que só seja feita a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma seu assento. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra. Quero ser bem temoroso ao Senhor que colocou sobre o meu coração nessa palavra. É bem verdade que Jesus, aleluia, no seu ministério terreno, quando aquela grande multidão acompanhava Jesus, não é somente pessoas que queriam ver Jesus, aleluia, fazer milagre, ver prodígio, não. Também tinha muitas pessoas que só queriam ver o que Jesus ia fazer, mas não queria andar com Jesus, não queria viver com Jesus. Escribas, fariseus, tinha uma grande multidão que acompanhava Jesus. E o lindo, aleluia, se nós vamos ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sempre vai ver o nosso Jesus, o nosso Salvador, falando por meio de parábolas. E esse texto aqui da palavra do semeador me chamou a atenção. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando está descendo com a multidão, ele se assenta em um dos barcos. Ele se coloca de pé em um dos barcos e a multidão está em terra seca, escutando a palavra de Deus, escutando o que Jesus ia falar. E Jesus vai contar uma parábola para eles. Certa vez, um semeador, um homem vai semear a semente, vai lançar a semente, ele vai sair para plantar. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que primeira semente, tem 4 tipos de semente. Tem 4 tipos de coração dentro da igreja. É, pastor, tem 4 tipos de pessoas, e essas 4 sementes aonde cai, depende do terra que vai cair, depende do solo que vai cair, vai surgir o efeito dessa semente. A semente é a palavra de Deus. Aqui vai dizer que a primeira semente, ela caiu no meio do caminho. No meio do caminho se caiu a semente desse semeador. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que como essa semente caiu no meio do caminho, não tem proteção nenhuma.
Não tem nada que essa semente vai entrar para dentro da terra, dentro do solo, e ser fértil, crescer e dar bons frutos. Não, ela ficou ali aparecendo, ela ficou estampada, todo mundo via aquela semente. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que vem as aves dos céus e comeu essa semente. Comeu essa semente, não estava mais em cima do solo. Aleluia, o solo é o coração duro que não recebe a palavra, é um solo medroso que perde. Aleluia, o solo que quando a semente é caída nesse primeiro solo, nesse primeiro coração, é um coração que rejeita a palavra de Deus. Um coração que não quer ouvir a palavra de Deus. O semeador está semeando a semente, mas a terra não quer aceitar a semente. A terra não quer que essa semente entre, germine, cresça e dê fruto. Não, é um coração duro, é um solo que não vai ter criar raízes, não vai crescer, não vai prosperar. E quantas das vezes dentro das igrejas tem esse solo? Quantas das igrejas hoje tem esse tipo de solo? Que solo é esse, pastor João? Um solo duro. A semente é lançada, Jesus está falando, Jesus está pregando, Jesus está usando os profetas para lançar a palavra, mas o coração está fechado, o coração não está aberto para a palavra, o coração está duro. Por quê? Porque já não acredita, não confia mais, é incrédulo, não aceita mais a palavra de Deus. É um solo infértil, um solo que não vai crescer. Depende da semente que é lançada, a semente não cresce. Pastor, o que você está querendo dizer? Aleluia, Jesus, que muitas das vezes nós se deparamos com esse primeiro solo, a palavra é lançada, Jesus falou, mas a incredulidade do nosso coração não deixa nós aceitar essa palavra. A incredulidade dos nossos corações não deixa aceitar, aleluia, essa semente. O semeador lançou a semente. Aí sabe o que eu vejo essa ave? Eu vejo um inimigo. Aleluia, a semente não deixa nem a semente cair direito no coração, o diabo já quer tirar. Ele já vem, come a palavra. Já vem que tirar depressa, por quê? Porque sabe, se entrar no solo, se germinar, se crescer, vai dar fruto. O que ele quer fazer nos dias atuais hoje pessoas que chegam para dentro da igreja, pastor Elcio, olha, a semente é lançada, a palavra é lançada, mas já saiu ali fora, já o diabo quer tirar de todas as maneiras, já apresenta pratos, já apresenta várias situações para que essa semente não venha crescer. Escute isso aqui. O que o diabo quer fazer é que essa semente não venha crescer. Pastor, quem é o semeador? É Deus. A semente é a palavra que é lançada. Aleluia, Jesus. O segundo solo, aleluia, que é lançado. Ele é lançado, aleluia, Jesus, em meio aos pedregais. Não cria raízes. Aleluia. E quando bate o sol, essa semente vem a morrer. Essa semente não cresce. E meus pedregais, aleluia, nos dias atuais, hoje, aleluia, que a pessoa não cria raízes, a pessoa não cria elo, a semente é lançada, ela até tenta crescer, ela até tenta germinar, ela até tenta se levantar, mas ela não se aprofunda no evangelho, ela não se aprofunda na palavra de Deus, não aprofunda na oração, não aprofunda no jejum, e qualquer, aleluia, sufoco, qualquer sol que bate, qualquer prova que bate, qualquer dificuldade que bate, a semente morre. Aleluia. Terceiro solo é o solo da preocupação, de coisas, aleluia, do mundo, que nós se apega, aleluia, em meio ao espinho. O terceiro solo é que a semente cai, é o espinho, que sufoca, que machuca, que dói. Onde você viu uma semente, uma flor ser gerada, uma semente crescer em meio ao espinho, e esses espinhos aqui eu vejo nos dias atuais, que é as feridas, é as cicatrizes que nós temos, aleluia, que não deixamos nós frutificar. Não deixa a semente germinar, não deixa a semente crescer. Por quê, pastor João? Porque algo no passado está machucando, algo no presente está se machucando, algo que aconteceu no nosso dia está machucando, e nós somos criados em meio aos espinhos. Aleluia, Jesus. O quarto solo é aquele que confia em Deus e produz um bom fruto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amará só o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e a sua força. Semente representa a palavra de Deus. O primeiro solo aqui é o solo que compra. O primeiro solo é comparado ao que vê a palavra de Deus e não atende, mas é duro dos corações. Aleluia, Jesus. Não atendemos a palavra de Deus. Hoje as palavras são lançadas de cima do altar e nós não aceitamos a palavra de Deus no nosso coração. Um coração fechado perante a palavra. Um coração que não está aberto, porque se é uma repreensão não quer aceitar. Se é uma palavra de bênção, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem aceitar só as palavras de bênção.
Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus Deus repreende aquele que o ama. Então, quando Deus vai nos repreender, pastor, nós não quer aceitar. Quando Deus quer nos corrigir, nós estamos vivendo uma geração que não quer ser corrigida por Deus. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que se é uma semente, se é uma palavra que vai nos colocar para cima, nós aceitamos, mas se é uma palavra que vai confrontar nós, eu não quero aceitar essa palavra. Aleluia. Assim é o diabo que quer arrancar a semente de todo que é jeito. Aleluia, Jesus, antes que ela crie a raiz. Gálatas 5,13, coloca para mim, por favor, Marca. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Que a sua alegria suporta as aflições no meio da luta. Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vós, irmão, foste chamado, que negócio está deixando eu ler, foste chamados à liberdade, não usei então, a liberdade é para dar ocasião à carne, mas serve uns aos outros pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, aleluia, quando a semente é lançada, nós não queremos, que nem foi dito aqui em cima do altar, já não queremos compartilhar a semente. Não queremos falar do amor de Deus. Estamos deixando as pessoas, aleluia, do nosso lado. Estamos deixando de fazer a vontade de Deus. A semente cresceu dentro de nós, foi feita dentro de nós, lançou numa terra, cresceu, deu bons frutos. E por que não tem compartilhado a semente? Por que não tem falado do amor de Deus? Por que não tem falado da graça do Senhor? Estamos perdendo as pessoas que estão ao nosso redor, que estão do nosso lado. Estão se perdendo, indo para o inferno, não estamos falando a palavra do Senhor. A semente não está sendo lançada, mas dessa manhã Deus está dizendo para mim, para você, você é um solo fértil, e se a semente foi lançada aí é para crescer, é para frutificar, e é para dar bons frutos. Aleluia. João 16:33. Aleluia. Que solo que você é hoje? Você é o solo que a semente é lançada no caminho? Você é o solo que a semente é lançada nos pedregais, no meio do espinho? Ou você é um solo fértil? Aleluia. João 16:33, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi vós uns aos outros pelo amor. Aleluia. Você já li, Marcado? João 16:33. Esse eu já li já. Tenho-vos dito isso. Tenho-vos dito para quem em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, como eu venci, vós também vencereis. Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa manhã, meus irmãos? Se a semente for lançada, tenha bom ânimo, que os espinhos vai vir. A primeira carta ao Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer sobre o espinho na carne que é colocado sobre nós. Que espinho é esse, pastor? É para nós não vangloriar. Não é para nós se gloriar, aleluia, falar, não, eu posso, eu que fiz, eu que sei. Não. Nós não podemos se gloriar, meus irmãos, mas é toda a honra, a glória dele. Aleluia. O espinho foi colocado sobre nós, por quê, pastor João? Para que Deus venha a ser glorificado. Não, aleluia, por a nossa força, não, é por Deus. Tudo é por Ele e para Ele. Aleluia. Então foi permitido colocar um espinho sobre nós. Para que esse espinho? Para nós não se vangloriarmos. Aleluia. Mas o solo tem que ser fértil. Nós temos que ser um solo fértil. Se a semente foi lançada, se Jesus está falando, nós, aleluia, não queremos dar ouvido, nós não queremos escutar, nós fingimos que não entendemos a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por que, pastor João, fingimos que não entendemos? Porque muitas das vezes, aleluia, não é uma palavra que vai nos agradar, é uma palavra que vai confrontar o ego, uma palavra que vai confrontar eu e você. Aleluia. Se Deus está dizendo, se é sem santidade ninguém verá a Deus, andar porque ainda o caminho é espinhoso, a porta é estreita, é uma palavra que nós não queremos ouvir, uma palavra que não queremos escutar. Mas se Deus está dizendo, aleluia, temos que aceitar. Por quê? Porque nós somos um solo fértil. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Solo de espinho, preocupação do mundo. Espinho representa os prazeres, desejos, riquezas do mundo, a promessa que engana. Aleluia. Quando nós é lançado, aleluia, Jesus, a semente num lugar que é espinhoso, aleluia, Jesus, nós não cresce. Você já viu, aleluia, a diferença do trigo e do joio? Qual que é a diferença do trigo e do joio? Cresce os dois juntos, mas tem uma grande diferença. O joio tem uma semente falsa.
aleluia. Mas o trigo tem a semente, aleluia, que é verdadeira. Então, se você colocar um do lado do outro, é igualzinho o trigo e o gio, o trigo e o joio. Mas é necessário que cresça junto, aleluia. Assim nos nossos dias atuais, nos nossos dias de hoje, aleluia, tem crescido o trigo no meio do, tem trigo do joio no meio do trigo, aleluia. E nós não estamos sabendo diferenciar. Como que eu diferencio, pastor João? Ser sensível à voz do Espírito Santo, saber o que é e não é de Deus, aleluia. Ouvir a palavra de Deus, saber o que é e o que não é. O problema é que está se levantando muitas pessoas hoje nos enganando, muitos falsos profetas, falsos doutores da lei, querendo enganar, aleluia, enganar a sua fé. Mas aquele que é sensível à voz do Espírito Santo pode estar até no meio dos espinhos, pode estar no meio do joio, mas sabe que ele é diferente, que ele foi chamado para ser diferente, que ele é o sal da terra, que ele é a diferença do mundo. Pode até andar no mundo, pode até passar pelo mundo, mas não é de lá, você não mora lá. O seu lugar já está preparado, que é o céu, aleluia. Daniel 3 vai dizer que eles foram para a Babilônia, mas eles nunca foram da Babilônia, eles sempre foram de Israel, aleluia. Você pode estar pisando até em lugares, aleluia, que é onde o joio pisa, aonde o ímpio pisa, mas quando você pisar, você tem que ser a diferença, no meio do seu trabalho, no meio da sua casa, no meio da sua parentela, por onde você pisar, você tem que ser diferente. Você não é igual à multidão, você não é igual ao saduceu, você não é igual aos fariseus, não. Você está andando com Jesus, você tem que ser imagem e semelhança dele, você tem que parecer como ele, andar como ele, se vestir como ele, viver. Ah, meu Deus do céu, saiu totalmente fora do esboço. Oh, aleluia. Sejam os meus imitadores, aleluia. Aonde nós tem pisado, em qual solo nós tem pisado, tem sido a diferença, aleluia. Temos sido a diferença, temos sido como Jesus quer que nós seja, aleluia. Não, mas tem permitido os espinhos crescer, as aflições crescer, os prazeres do mundo crescer, aleluia. E não tem germinado essa semente. O Senhor te plantou, aleluia, para você fazer a diferença. Eu vou dizer de novo: o Senhor te plantou lá naquele serviço para você fazer a diferença. O Senhor te plantou lá naquela casa para você ser a diferença. O Senhor semeou na tua vida. Aí eu vou dizer, Mateus não está no esboço, mas vou dizer, Mateus 24, o Senhor vai requerer, aleluia, de você os bons frutos. Ele vai voltar e dizer: cadê o talento que eu te dei? Cadê o que eu te entreguei na tua mão? Cadê a semente que eu lancei na tuas mãos? Eu vou requerer de volta. Aleluia. O Senhor lançou a semente e Ele vai requerer de volta. Não seja um solo, aleluia, rochoso, não. Não seja um solo de espinho, não. Não seja um solo que é no meio do caminho, não, não, não. Mas se a semente entrou, aleluia, que ela venha brotar, que ela venha crescer, que ela venha dar bons frutos. Aleluia. O terceiro solo, que é o solo espinhoso, é os prazeres do mundo. Eclesiastes capítulo 2 verso 1 já foi dito aqui. Aleluia. Eclesiastes capítulo 2 verso 1. E disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. 2. Do riso disse: está doido, e da alegria que serve essa. Não é isso que eu tinha marcado, não, acho que é só uma. Volta um de novo. É que a vaidade, é a vaidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto gozo o meu prazer. Mas eis que também isso era vaidade, prazeres do mundo, os espinhos, aleluia, do mundo. Por que, pastor João? Porque nos machuca. No mundo tem nada de bom, meu irmão. Tem nada. Tudo lá não presta. Pastor, por que é gostoso então? Porque encanta a carne nossa. Mas a nossa carne tem que morrer para o mundo. Nossa carne tem que morrer para viver para Cristo. Aleluia. Não temos que andar, aleluia, com os nossos desejos. Não temos que andar pelas nossas vontades, não. Porque vai chegar lá na frente, o diabo vai cobrar, irmãos. Se ele dá hoje, amanhã ele vai cobrar de você. Aleluia.
Aleluia, no mundo não tem nada que preste para você não, é só pelo contrário, só vai te machucar, só vai te entristecer. Pastor do evangelho também, mas aqui, aleluia, você vai ter um galardão se você sofrer no evangelho. Você vai ter resposta do céu se você passar por o evangelho. Você vai ter, o que eu vou ter, pastor? Vai ter uma morada, meus irmãos, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Há um lugar me esperando, te esperando. Pelo contrário do mundo, o espinho só vai te machucar, te ferir, te morfar, cicatrizes, vai te machucar, aleluia. Mas se você permanecer com Deus, você pode até passar chorando, você pode até passar luta em prova, mas vai ter resposta do céu. Qual é a resposta do céu? Ao céu te esperando. Apocalipse 3:18. Cartas do Apocalipse capítulo 3:18. Aleluia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que veja. Aleluia. Sabe que a carta do Apocalipse está dizendo, sabe que João está dizendo para mim e para você? Para nós se cingirmos, para nós passarmos colírio nos nossos olhos. Aleluia. Para quê? Para não se encantar com as coisas do mundo, coisas enganosas, coisas que encantam os olhos carnais, mas levam nós para a perdição eterna. Sabe que Deus está dizendo para nós essa manhã? Não deixe o mundo te enganar. Aleluia. Deixa o Espírito Santo abrir a sua vista. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é de verdade. Pastor, e como me mostra? Quando você olhar diferente, com olhar espiritual para as coisas, não com olhares carnais que encantam a carne, não, que o Espírito Santo dessa manhã seja o colírio dos seus olhos. Não, eu vou dizer de novo, que o Espírito Santo de Deus seja o colírio dos teus olhos, para que o mundo não te engane. Aleluia. Santo é o Senhor. Qual solo você é? Aleluia. O bom solo é diferente. Aleluia. É produtivo no reino. Tiago capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21. O bom solo é produtivo. O bom solo é diferente. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo da malícia, recebei com a mansidão a palavra em vós, enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Sabe o que o Tiago está dizendo para nós? Rejeitar as coisas do mundo. Ele fala que é imundo, imundícia, acúmulo de malícia. Aleluia. Temos que rejeitar as coisas do mundo, irmãos. Temos que rejeitar os desejos. Por quê? Porque você é um solo fértil. A semente já foi lançada e ela está crescendo, ela está germinando, e quando ela crescer, ela vai dar bons frutos. Aleluia. E eu acho lindo nessa história que quando vai dar bons frutos, é 100 por 1, outro 70 por 1 e outro 30 por 1. Aleluia. Você quer dizer o que com isso, pastor? Quando a semente é lançada no solo fértil, ela cresce e dá bastante fruto. Você é abençoado, a sua casa é abençoada, aos que estão ao seu redor é abençoado, o que estão em volta de você é abençoado. Por quê? Porque a semente cresceu. Aleluia. Pastor, mas é a base do choro, de tristeza. Salmo 126, versos 5 e 6. Segura que é a palavra, que é Bíblia. Salmo 126, versículo 5. 126 de Salmo. Os que semeiam em alegria. Amém? Amém não. Volta. Os que semeiam lágrimas. Não é em alegria não. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pastor João, o que você está querendo dizer essa manhã? Talvez você está com essa semente no coração, está crescendo, mas você está chorando. Você está semeando ela na base das lágrimas, você está semeando na base do choro, mas vai voltar, aleluia, se alegrando. Vai voltar, aleluia, trazendo consigo os seus molhos. Vai voltar, aleluia, com alegria no teu coração, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Pode até estar chorando. Aleluia. Quem sabe essa semente você está regando ela com choro, que muitas das vezes é com choro. No reino é choro, irmãos.
Quem sabe está levando a semente chorando, triste, mas não desista não, meus irmãos. Deus não chamou você para ser um fracassado. Calabás. Eu vou dizer de novo que o meu coração está ardendo. O Senhor não chamou você ser um derrotado. O Senhor não chamou você, aleluia, para abandonar. Não. Pastor, eu sou um solo fértil, mas a semente tem doído. Pastor, eu tenho tentado se mostrar forte, mas eu não sou forte, sou fraco. Toda a razão para você, nós somos fracos. Mas aquele que chamou eu e você, o braço forte que chamou eu e você, Ele que te conduz. Ele que te levará a você, aleluia, colher esses frutos. Ele que te levará a você, aleluia, o que tanto nós almejamos. Não é nada, não estou falando de terreno não, de terra. Estou falando de céu, meus irmãos. Aleluia, a nova Jerusalém, os céus que nos espera. Pode passar chorando aqui, pode passar triste aqui, pode querer até desistir aqui, irmão, mas nunca desista do céu. Nunca desista que tem uma morada te esperando. Pode passar chorando aqui, mas tem um lugar que não vai ter choro. Eu vou dizer que é a terceira vez, vou dizer de novo. Um lugar que não vai ter choro, um lugar que não vai ter tristeza, não vai ter pranto. É o lugar que nos espera. Aleluia. Gálatas capítulo 6, verso 11, verso 8. Aonde você tem semeado a sua semente. E eu vou dizer algo aqui talvez que vai escandalizar você. Semente você não come, semente você planta. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, o Espírito Santo ceifará a vida eterna. O que você tem semeado? Irmãos, não tem como nós semear plantar um pé de alface e colher um pé de repolho. Ei, o lei do retorno ainda existe, meu irmão. Existe. Nós pensamos que Deus tarde, Deus nunca tarda. Pode descansar seu coração. Aleluia. A justiça da terra falha, mas a divina não. Vou dizer de novo, a da terra falha, mas a divina não. Pode descansar seu coração, aleluia, porque a justiça do céu vai alcançar você, a misericórdia do céu vai alcançar quem te afronta, quem te persegue, quem maltrata. O juízo já está aguardando essas pessoas, já está aguardando esse povo, mas nós somos um povo diferenciado, onde o céu nos espera. Vamos povoar o céu, meus irmãos. Lança a semente, deixa a semente no solo fértil, lança a semente, aleluia, na tua casa, lança a semente, seja um pregador da palavra, seja um homem e uma mulher de Deus, que não tem medo de lançar a semente, aleluia, porque uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Ele dá o crescimento, Ele dá o crescimento. Ele dá, não, levanta a sua mão por gentileza, Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento lá na tua casa, Ele dá o crescimento na tua parentela. Ele dá o crescimento, você pode plantar, você pode regar, mas quem dá o crescimento é Ele, é Ele, é Ele. É Ele que dá o crescimento e os frutos. Aleluia. Planta então no reino, invista no reino. Aleluia. A fim, aleluia, que não seque, somente crê. E eu te pergunto e te faço essa pergunta: qual solo eu e você tem sido? Um solo, aleluia, que tem plantado e o diabo tem levado. A semente acabou de ser plantada, o diabo leva. Uma semente num lugar rochoso, solo rochoso. Nós não criamos raízes. Aleluia, é verdade que quando a planta cresce, ela cresce para baixo primeiro, raiz para baixo primeiro, para encontrar água. E a água é o Espírito Santo, a água é Deus, é Ele que dá o crescimento, aleluia. Ou nós temos sido um solo espinhoso, só pensamos nas coisas do mundo, só o que vem é meu, só quero bens materiais, só quero satisfazer minha carne. Nós estamos sufocados pelo mundo. Não, saia nessa manhã entendendo que você é um solo fértil e que você tem que crescer, você tem que dar bom fruto. Por que eu tenho que crescer, pastor? Por que eu tenho que dar bons frutos? Vai ser cobrado, não é eu que digo a Bíblia. Vai ser cobrado de mim, de você. Aquele grande dia, o Senhor vai falar: cadê os frutos? E você vai chegar assim para Deus? Olha para mim, vai chegar assim, mão vazia, mão abanando, sem galardão nenhum, você vai receber? Qual o fruto que você tem dado? Pastor, é só a alma.
Você já é um testemunho vivo. Você em si já se fala por inteiro. Que testemunho você tem dado? Talvez não é a palavra que você queria ouvir. Testemunho de crente no serviço? Testemunho de crente para o tempo passado? Servo, mulher de Deus, verdade? Você já é um testemunho. Aleluia. E há galardão, irmãos, por nós sermos fiel a Deus. Vale a pena, irmãos, ser fiel a Deus. Que você saia daqui nessa manhã entendendo que nós somos solo fértil. Talvez você está plantando e regando, mas crescimento você não dá, não. Quem dá crescimento só o Espírito Santo de Deus. Só Ele dá o Espírito, só Ele que dá o crescimento para nós. Eu estou falando em todas as áreas, não estou falando só espiritual, em todas as áreas. Se você colocar Deus em primeiro, se você colocar Deus como prioridade na sua vida, se você é semente, se fala assim, não, Deus, a semente que me lançou em mim, vai crescer, vai dar fruto. Em todas as áreas, irmãos, vai ter fruto. Irmão. E fruto, o que é fruto, pastor João? As bênçãos do céu. Irmãos, eu estou cansado, eu sempre falei aqui, eu não vou me cansar de falar, não. Tudo que é de bom, que tem, para fora não é para o ímpio, não, irmão. É para nós. Não é ser pecado ser próximo, não, irmão Josivaldo. Não é pecado ser bem de vida, não. Eu sei sim que estão pregando um falso evangelho aí que de riqueza, não. Mas Jesus falou que não precisa ficar mendigando nada. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não, meus irmãos. Jesus não trouxe a terra para comer o melhor dessa terra. Para viver melhor, meus irmãos. Não é pecado, não. Você é bem abençoado. Não é pecado a janela do céu se abrir sobre você, sobre a tua casa. Não. Mas tem que ser um solo fértil. Para alcançar tudo isso, meus irmãos, nós temos que ser exemplo de cristão. Nós temos que ser fiel a Deus, mostrar a nossa fidelidade com Ele. Em todo tempo, em toda hora, não só aqui em quatro paredes. Aqui é fácil. Aí por onde você pisa? Se coloca de pé, eu vou encerrar.